quero começar com uma bênção irlandesa, essa nossa palestra. Que você caminhe sempre sob a força dos céus, sob a luz do sol, sob os raios da lua. Que você caminhe sempre com o esplendor do fogo, com a velocidade do trovão, com a rapidez do vento. Que você caminhe sempre apoiado pela profundidade do mar e pela firmeza da rocha, e que assim caminhemos todos nós. Bem-vindos todos vocês, quero agradecer a presença de vocês nesse congresso e para mim é um prazer estar aqui falando com todos. Depois da bênção irlandesa, eu quero me apresentar. Eu sou Rosana Kazakiewicz, a idealizadora deste congresso, mas também sou professora de yoga, trabalho com massagens, com turismo convencional e principalmente esses que têm um foco de alguma coisa de autoconhecimento, os finais de semana com vivências, esse tipo de coisa. Como que eu comecei com tudo isso? Eu diria que foi já antes de nascer, que lá no céu as pessoas passam na fila da beleza, do dinheiro, das oportunidades, do bom relacionamento, e eu passei umas 20 vezes na fila da viagem. E recebi o meu cupom, então eu vim para cá já com tanta viagem dentro de mim, sonhando e planejando, e para os outros também. E desde pequena eu viajei bastante, eu tive a oportunidade com os meus pais, que me ajudaram muito nisso, e mesmo depois eu também fui escolhendo os vários tipos de viagens que eu queria, né? E viajei tanto aqui no Brasil, principalmente nas viagens ecológicas, né, de turismo ecológico, de ecoturismo, e também viajei pela América do Sul, viajei nos Estados Unidos, Canadá, em alguns lugares da Europa, e fiz um tour também pela Índia, por Machu Picchu, pelo Caminho de Santiago, alguns lugares sagrados como a Ilha de Páscoa também. Não exatamente diria religioso, mas um turismo, fiz vários de excursão, de mochila nas costas, sozinha, levando até os grupos, de várias maneiras. E esse foi o meu começo. Mas vamos falar agora do porquê viajar é preciso. Do tema Por que viajar é preciso? E também peguei, além da bênção para nos acompanhar, um trechinho de Krishnamurti que ele fala: o mundo é a projeção de nós mesmos e para compreendê-lo precisamos compreender a nós mesmos. O mundo não está separado de nós. Nós somos o mundo. E os nossos problemas são os problemas do mundo. E isso começa a nos abrir um pouquinho quando a gente diz que nós e o mundo somos uma coisa só, né? Nós somos a mesma coisa. Então, tudo que nós fazemos para fora, nós devemos olhar também para dentro. E o viajar, por que viajar é preciso? Eu vou começar dizendo que viajar é viver. Viajar é você realizar sonhos que você tem realmente dentro da alma. E tem alguém que disse que se não houver pelo menos uma tentativa na sua vida de realizar os seus sonhos, então você não pode dizer que está vivendo. Nós precisamos buscar a realização dos nossos sonhos, daquilo que nos alegra, do que nos faz feliz. Porque, de outro lado, vamos pensar assim: quanto mais fechados, mais isolados,
ou sem buscar um autoconhecimento, mas sem vida nós ficamos. Não tem jeito, nós ficamos como robôs agindo no dia a dia. E quando nós buscamos realizar um sonho, primeiro, a gente tem que sair dos antigos padrões ou crenças que nós temos do lugar comum. A gente tem que sair da nossa casa para poder viajar. E é a mesma coisa com relação aqui dentro, né? Nós precisamos nos abrir. Então, viajar é viver neste sentido de uma vida que brota aqui dentro, de sonhos, porque nós temos tudo isso, mas às vezes deixamos como que abandonados, não ligamos. E o mundo está exatamente sendo a projeção de tudo isso. Se nós ficamos fechados, o nosso mundo à volta fica fechado. Se nós não temos sonhos ou não colocamos eles para serem realizados, nós bloqueamos a nossa vida. Por isso que viajar é preciso. Porque viajar é viver e viver é preciso. Então, realmente, viajar é preciso. E quando nós vamos fazendo essa transformação de sair desses valores fechados, dessas crenças, de tudo que nos aprisiona, inclusive do nosso dia a dia, do nosso cansaço, do nosso estresse. Às vezes não aguentamos mais o chefe, mas estamos ali presos de uma maneira que a gente não vê mais nada, né? E não, mais um projeto e mais um não sei o quê, e nós acabamos ficando numa loucura que não faz sentido para a nossa vida. Nós não estamos realizando aqui dentro, e aí não tem felicidade. Então, para fazer essa transformação, qualquer transformação, ela vai exigir pelo menos 2 passos. A nossa transformação interna ou externa. A primeira é o autoconhecimento, né? E se formos falar da parte externa, seria o conhecimento de tudo que eu quero fazer, o planejamento, algo assim. Mas dentro é o autoconhecimento. Eu preciso realmente me conhecer e principalmente os pontos positivos que eu tenho. Porque os sonhos não dependem de crenças, pelo contrário, elas nos sabotam, elas travam a vida da gente. Quando a gente quer sonhar, né, não é que quer, a gente já sonha, a gente usa exatamente as coisas criativas, a gente usa a melhor parte de nós. E para isso a gente precisa se conhecer, saber realmente o que vai lá dentro para que a gente possa, primeiro, ter uma noção exata daquilo que a gente quer, e a segunda parte, que é a ação, é a atitude. Então, eu quero me abrir para o mundo, eu preciso primeiro me conhecer, saber um monte de coisas, e depois eu preciso justamente tomar a atitude, fazer a ação, né? E a transformação depende disso. Quando nós nos transformamos, nós também transformamos o mundo. E às vezes, ao sair pelo mundo, nós conseguimos achar como nos transformar de uma maneira, porque tudo está muito ligado. Eu vou me abrir para o quê? Né? Qual é a proposta? Para o que é que eu já estou pronta? O quanto eu quero me arriscar? E nós sempre vamos dividir agora olhando dentro e olhando fora. Eu falo de viagens e estou falando também do meu interno, que a gente vá buscando mesclar isso e entender como funciona. Porque, como eu disse, viajar é preciso, viajar é viver, né? E também é realizar sonhos. É como ele disse, se você não realiza os sonhos, você não está vivendo. Se você não está vivendo, não tem graça nada disso. Então, eu quero me abrir
estou num patamar e eu quero me abrir para uma coisa nova, eu quero fazer essa transformação. E aí eu tenho que ver para o que eu estou pronta, o quanto eu quero arriscar, né? Até onde eu posso ir. Tudo isso eu preciso entender. E aí eu vou ver, dentre os meus sonhos, o que eu estou buscando. Eu estou buscando nessa viagem agora mais movimento, adrenalina, eu quero uma viagem de aventura, por exemplo, né, onde eu vou ter um monte de atividades, ou eu quero uma viagem mais para relaxar. Eu estou muito cansada, eu preciso até meditar, então estou tirando como se fosse uma viagem para eu relaxar. Eu vou escolher lugares nesse sentido. Também posso escolher viagens de experiências, que hoje é um produto novo que está começando no mercado. O que é viagem de experiência? É um pouco da viagem de aventura, vamos dizer assim, mas não às vezes com tanta adrenalina, dependendo do caso. Vou dar exemplos. Uma viagem buscando a aurora boreal, né? Que é uma coisa que acontece numa certa época do ano, num tal local, que você vai lá com a pessoa que está te ajudando a levar, você vai e investe um dinheiro para tentar ver a aurora boreal. E pode conseguir e às vezes pode não conseguir, né? Ou quando você vai numa caçada, vamos dizer assim, você está indo com aquela proposta, com uma pessoa que vai lá para te ajudar a fazer aquilo, mas às vezes você não vai caçar, ou não vai ver os animais, né? Na África, coisa assim. Você está indo para um safari e de repente você deu azar, não conseguiu ver os animais que você queria. Também um outro, um pouquinho diferente disso, é aquela pessoa que quero conhecer o povo de Minas Gerais, quero ir para lá, sentar na casa de alguém, tomar um café com aquele caboclo do lugar e contar histórias e ver como ele vive, conhecer um pouco da sua vida. É um tipo, muitos estão buscando pela culinária de outros lugares, quero conhecer, então eu vou, conheço o lugar e tudo, mas estou trabalhando principalmente a culinária do local. Que tipo de experiências eu quero viver, né? E também, é claro, tem aqueles que fazem intercâmbio. Então, estou mudando de cidade, muitas vezes de país. Eu estou buscando uma nova maneira de viver, para ver se aquela maneira, aquela cultura me agrada mais, ou se eu tenho mais chances, às vezes, de trabalho em tal local. Então, a pessoa arrisca e mexe com muita coisa, uma abertura muito grande para poder fazer uma viagem de intercâmbio. Às vezes é por um tempo e volta, né? Como os estudantes que às vezes fazem isso, e é um crescimento interno. Você aprende a conviver, porque aqui você tem sua família, seu jeito de viver, seus valores. Você vai para um outro lugar, outra maneira de viver, outra família, outros valores, e que de repente você escolheu estar vivendo. E nem sempre é tão simples e fácil, né? Mas é uma aventura diferente também. Além disso, temos viagens culturais, temos viagens até para lugares sagrados. Às vezes a gente acredita, e é verdade isso, que tem lugares especiais e que nos ajudam muito a poder trabalhar o nosso lado espiritual. A energia da terra, de tudo, ali se concentra, às vezes até pela beleza. Então, tem lugares como a Índia, Machu Picchu, nós temos aqui o México Sagrado, e tem vários outros lugares, o Egito, Roma. Não estamos falando tanto aqui de turismo religioso, não nesse foco, porque aí a pessoa já vai e busca exatamente aquilo. Mas na coisa de estar num lugar
que você considera sagrado e que ali a sua experiência com as pessoas do dia a dia você vai poder estar vivendo. Isso é bem interessante. Que a nossa viagem não seja de obrigação, que eu considero, talvez para alguns que vivam viajando, fala, então viagem para mim não tem essa graça. Realmente, aí a sua transformação é em outro local. Não estamos nem colocando o turismo super convencional aqui, que o pessoal sai para fazer compras, lojinhas. Não, estamos falando realmente de você poder ir para um lugar onde você vai aproveitar o máximo daquele local de acordo com os valores importantes, para que te ajude neste autoconhecimento. Não quer dizer que não tenha, tem as outras também, mas estou tirando fora aqui. Então, eu estou vendo, na minha transformação, eu tenho que olhar para o que eu posso me abrir, o quanto eu vou me arriscar a tudo isso, o quanto eu estou pronta para fazer isso. Vou dar um exemplo. Eu quis ir para Machu Picchu, uma época, muitos anos atrás, e comecei a falar que eu ia fazer a viagem. Me falaram, você está louca, né? Você nem pode ir para lá, você não vai aguentar, você não vai chegar em Machu Picchu. Falei, vou sim. O que eu preciso fazer? Claro que eu sabia que eu tinha que ter dinheiro, eu tinha que ver várias coisas ali, mas a pessoa falou, não, você precisa se preparar fisicamente. Então, você tem que ir para a Chapada Diamantina, tem que subir lá o Pico das Agulhas Negras e tinha que fazer mais uma outra coisa. Ele me deu umas 3 atividades assim, pauleira, e eu falei, nossa, então além de tudo que eu tinha que comprar, eu ainda tinha que ter um treino físico. Mas o meu sonho, o meu objetivo era tão grande que não me importei. Eu segui, acreditei no que me falaram, não é necessário tudo isso. Mas eu fui realmente em busca fui para a Chapada Diamantina, fui lá para o Pico das Agulhas Negras, eu fiz acho que tudo que ele falou e foram até mais difíceis às vezes do que realmente estar lá, que exige também um esforço físico, mas foi fantástico. Bolei, planejei, foi muito bom. Então, tudo depende do que nós estamos buscando. E aí, como que eu quero fazer essa viagem? A segunda maneira. Eu quero viajar, eu preciso me conhecer também para isso, né? Eu quero ir a pé ou de bicicleta, dependendo do lugar. Eu vou de moto, de carro, de ônibus, de trem, de avião para alguns lugares, ou até de barco ou navio para outros. E como é que eu estou preparada também para isso? O quanto que eu estou me abrindo? Às vezes eu morro de medo de ir de navio e eu estou querendo me abrir a uma nova experiência. Eu escolho um lugar, né, e vou dentro dos meus limites. Uma coisa que o yoga sempre me ensinou e eu sempre ensino a todo mundo: você vai dentro dos seus limites. Não tem ninguém ali no trabalho de yoga que a gente faz que seja realmente alguém te empurrando, alguém te forçando para você chegar naquele limite. Você vai dentro daquilo que você pode ir. Você cansou, você para, mas cada dia você ultrapassa o seu limite físico, buscando você mesmo falar, nossa, será que eu aguento mais um pouquinho nessa postura, nessa coisa difícil? E isso é que vai nos fazendo criar fibras internas que nos ajudam a gente a vencer os desafios. E neste momento, às vezes é importante. Se eu quero ir a pé, eu preciso ter um preparo para isso. Se eu vou de bicicleta, eu tenho que entender muito, não é falar, pega a bicicleta aqui, vou embora. E aí, furou pneu, no meio da chuva, de noite, né, sei lá. Todos esses detalhes a gente tem que se observar. E se observar dentro também. Como é que eu faço isso?
se eu sou levado pelos outros ou se realmente eu escolho às vezes o que eu quero fazer. Se eu sempre sou levado, tem algo errado. Normalmente a gente mescla. Hoje eu quero ir para tal lugar, quem vem comigo, outras vezes a pessoa tem uma ideia, bom, agora sou eu que estou indo com o outro para conhecer e ver também a proposta dele de uma nova experiência, uma nova jornada. E também a gente vai começar a olhar com quem que eu estou indo, né? Se eu só gosto de viajar sozinho, então eu me comunico com as pessoas, isso é tranquilo para mim, ou não, eu só quero me isolar, tem excursão, não suporto, não quero ver gente, eu quero ficar no meu cantinho. Às vezes a gente até fala, não quero ir na excursão porque eu conheço lugares especiais aqui, ou eu quero ter a minha maneira de olhar o povo, e não é porque eu quero me isolar. Mas às vezes tem pessoas que escolhem fazer as coisas de uma maneira que estão sempre sozinhos. E é a questão da gente se observar e falar, como é que eu convivo com as pessoas? Eu sou uma pessoa fácil de conviver? Às vezes eu ronco, o outro não. Como que é conviver com o outro? O outro é vegetariano e eu tenho que ir nos lugares para comer com ele, ou eu abandono ele e falo, se vira aí com o que você consegue. Como é que a gente lida com tudo isso, né? Algumas pessoas gostam de lugares super luxuosos para ficar e outros vão lá com mochila nas costas, no albergue. O quanto que eu consigo fazer desta maneira ou dessa e experimentar um pouquinho diferente do meu antigo padrão. Senão eu não transformo nada. Eu saio de uma casa linda, maravilhosa, pego um hotel 5 estrelas e estou no mesmo. Eu não estou mexendo comigo. Eu só aceito as mesmas condições, os mesmos padrões. Aí nós não aprendemos. A viagem, ela é justamente esta abertura para algo um pouco diferente, dentro do meu limite. Bom, e aí, se eu viajo muito com os amigos, com as pessoas que estão ao meu redor, se eu vou de excursão, o quanto isso interfere, né? Como é que eu consigo conviver com as pessoas? Como que eu me relaciono? E aí eu começo a observar na minha vida. Se na viagem eu só fico dentro do meu grupinho também, ou se eu me abro para as outras pessoas que estão ali aproveitando, vou conhecer, eu me disponho a me abrir e me relacionar ou não. E aí vamos falar da preparação. Então, como eu estava falando, a preparação a gente vai ver o que a gente precisa para levar. E como se diz, eu fiz o caminho de Santiago e lá a gente já falava que a preparação é a partir do momento da sua casa, do momento que você já está fazendo os seus planos para realizar o seu sonho. É dali que já sai o começo da sua viagem, né? É nesta preparação. E na preparação, claro que você vai ver o que você precisa de condições físicas para aquilo que você está querendo fazer, você vai ver em questões financeiras e todas as outras coisas. E principalmente a mala. E na mala, é óbvio que a primeira coisa, eu estou indo para um lugar de calor, um lugar de frio, ou um lugar que misture as duas coisas, quanto tempo eu vou ficar, né? Mas tem pessoas que carregam a sua casa nas costas, tudo que tem em casa. Então eu vou para um final de semana e levo uma mala gigante, nem cabe, né? As pessoas às vezes vão de carro e falam, mas não cabe mais nada aqui para colocar suas coisas, não entra mais nada. E outras são tão desapegadas. Eu viajei uma vez para Ibitipoca
A gente ficou lá num feriado e tinha uma garota que tinha levado, assim, uma sacolinha. Não tinha praticamente nada. Ela tinha 3 peças de roupa, sei lá, e só que aí faz frio, faz calor, o pé machuca, tá de chinelo e aí não tem outra coisa para trocar. Aí a pessoa também fica precisando de, às vezes, alguma coisa dos outros. Então nós temos que não ser nem, né, tão ao mar ou tão à terra. Precisamos olhar e ver dentro de nós o que é que nós carregamos. Carregamos ainda mágoas, ressentimentos, os padrões antigos que eu não quero mudar ao ir viajar. Como que é esta mala? Eu tive uma experiência quando eu fui para a Índia com a minha mãe. Nós estávamos voltando e ainda íamos passar na Noruega, voltando para cá, e quando fomos no caminho lá, teve uma hora que tive que andar, eu andava com as 2 malas, e já faz tempo isso, aquelas malas antigas que tinham as rodinhas, não que hoje você vem puxando, aquelas que você tinha que ir dirigindo e as rodinhas já estavam acabadas, porque eu carregava as 2 malas e uns 40 quilos cada uma, carregava empurrando, mas acabando com as rodinhas, porque eu não quis me desfazer. Me disseram lá na Índia, você pode enviar as coisas para o Brasil, mas ninguém garante que chega, tá? E eu falei, imagina que eu vou arriscar a mandar algumas coisas que eu comprei, ou que eu peguei, ou até que eu estava levando, porque a gente ia para calor e frio, então tinha um bocado de coisa na mala. Eu falei, eu não vou arriscar mandar nada, não. E aí eu fiquei carregando aquilo na Europa, que é meio absurdo do absurdo. Então, são coisas que a gente precisa avaliar, o quanto nós estamos dispostos a abrir mão ou não abrir mão, quanto nós somos rígidos nisso. Quanto maior a rigidez, menor a transformação. E se nós queremos viajar, a ideia é um caminho novo para ser feliz, para conseguir o nosso autoconhecimento. Bom, aí também eu tenho que ver o meu preparo físico, o meu preparo emocional, né? Eu, às vezes, estou indo numa coisa que eu não tenho a mínima ideia do que vai ser, tem muita ansiedade, tem muito medo até, né, do que nós vamos viver em determinadas situações. Estou indo, que nem o outro, posso estar indo para um lugar que tem furacões, ou como eu, que fui para um lugar, peguei o terremoto. Quem não assistiu, assista o vídeo, né? Aproveite. E aí a gente vai vendo quantas surpresas que a gente também pode pegar nesse caminho. Que a preparação é uma coisa, que eu vou ver as condições do lugar e as minhas. E o próximo item nosso são as surpresas, os imprevistos, o que acontece no caminho e como que eu estou pronta ou não para isso. Como eu disse, quanto maior a minha rigidez, menos eu vou estar pronta para qualquer coisa. E deixar acontecer o inesperado. O inesperado, às vezes, nós temos surpresas boas e surpresas ruins. Tem momentos que acontecem coisas que nós não queremos, ou uma doença. Isso pode acontecer também na preparação. Muitas vezes o nosso objetivo é tão especial que a preparação dele já acontece um bocado de imprevisto. Não temos dinheiro, o dinheiro que tinha não deu certo, não conseguimos o passaporte, ou ainda ficamos doentes, ou aconteceu alguma coisa que eu não posso mais viajar nesse momento. Quanto isso vai nos pegando realmente, quanto que eu vou preparado para as surpresas que acontecem, né? Eu me machuco numa viagem, o que isso faz do nosso interior, do nosso emocional principalmente, como ele vai se sentir.
eu me sinto derrotado com qualquer coisinha que dá errado, ou ainda, quem planeja demais, eu vi uma pessoa já que para montar uma viagem, ela fez um diário de preparação, e ela levou o diário e ainda dizia que nada podia sair fora daquilo. Então ela tinha fotos do que ela queria conhecer, e tem que ser daquela maneira. Só que um dia tem sol, você vê uma vista linda, um dia chove, um dia você se perdeu, né? Por exemplo, mudou toda a experiência, ou você perdeu o ônibus, o trem, a condução do local que você está indo, o quanto isto te afeta, né? E normalmente a gente não está preparado, mas quando acontece alguma coisa, como é que nós reagimos àquilo? Tem um momento de entrega, porque senão nós queremos engessar a nossa viagem, e engessar, enrijecer é a pior coisa que nós podemos fazer. Nós estamos nos abrindo para uma coisa nova, para novas experiências, aprendizados, para ter amor, aventura, felicidade na nossa vida. E nós temos que saber não perder a oportunidade de aprender com aquilo que vem acontecendo. Também tem horas que tudo, a gente vai para uma experiência. Eu já fiz muito disso nas minhas viagens, de levar o grupo. Às vezes o pessoal falava, nossa, mas hoje eu não sei como é que vai ser. E eu cansava o corpo dentro da natureza, então eu aproveitava para justamente, vamos para um banho de cachoeira, vamos agora isso, agora tem uma lareira, agora tem tal... Cada hora um movimento, e quando chegava a noite, o corpo estava cansado, mas a mente descansava, o coração podia realmente desanuviar, falar, nossa, porque às vezes nós ficamos com toda a adrenalina, digamos assim, aqui, o movimento é aqui, que não para de pensar, não para de bolar, de criar, e não sossega a mente. E às vezes é preciso cansar o corpo para que a mente possa realmente descansar. E aí a pessoa chega à noite e fala, nossa, dormi como um anjo, capotei, né? Aproveitou realmente, porque todo o seu corpo foi trabalhado com várias experiências, com várias coisas. E aí a pessoa tem a oportunidade justamente de acalmar, e o coração fica mais tranquilo também, quando a mente está tranquila. Aí a gente pode fazer outras coisas mais legais ainda. E claro que depois a gente volta da viagem e tem a parte de como é que eu volto, né? Às vezes a viagem é tão maravilhosa que eu fico mal quando eu volto. Ou eu aprendi tanto na viagem que quando eu volto a minha experiência não é tão boa. Outras vezes, vamos aqui separar um pouquinho. Já aconteceu numa viagem também, que eu fui com amigos do trabalho, e que eu levei o grupo. Na volta nós aproveitamos, curtimos muito, foi fantástica a experiência, todo mundo pôde relaxar bastante. E na volta, chegou na segunda-feira, no momento de trabalhar, uma das moças que atendia o telefone direto e lidava com muita gente, barulho, toda agitação era com ela. E chegou na segunda-feira, ela me olhou e falou, nossa, eu não estou aguentando o telefone tocar, eu preciso... Eu fiquei tão calma, tão relaxada, eu aproveitei tanto que eu não estou conseguindo trabalhar direito. Cada vez que toco o telefone agora me irrita. E isso, como é que nós lidamos com o abrir para uma coisa quando ela foi maravilhosa, como é que eu volto para o meu dia a dia? Porque a ideia da viagem é a gente se reenergizar, a gente ter esse contato maravilhoso
e guardar as experiências, as lembranças, para que a gente possa se manter aqui, né, de novo no nosso dia a dia. E justamente quando nós guardamos por fotos, que é uma das maneiras, e a outra é guardar nas próprias células a experiência, o prazer, para que isto continue mantendo esta nossa chama aqui mais vibrante, mais viva, trazendo justamente vida dentro de tudo aquilo que fizemos, né? Este é o momento bom de aproveitarmos. As lembranças, também a gente tem que ver, às vezes, se nós só guardamos lembranças ruins, né? Como nas outras coisas que eu falei, se eu escolho a maneira de viver mais difícil, tem gente que planeja as coisas, ou não planeja nada, e faz, e a sua vida ali, sua viagem corre maravilhosa, é tudo de bom. E tem outros que planejam, fazem, acertam, né, tudo para ficar num nível confortável, e sua viagem tem um monte de intercorrências aí no meio. E como é que realmente isso é a mesma coisa na nossa vida. Então, nós às vezes vemos se nós somos mais livres para viajar, se nós viajamos aceitando muita coisa, ou se realmente nós carregamos muito peso, se olhamos para o lado difícil, se qualquer coisinha que dá diferente na nossa viagem, já olhamos para o lado negativo, que aí não vai ser tanto prazer, mas foi uma escolha nossa, né? Então, nós temos que trazer isso. Foi uma viagem de transformação. Eu alcancei meu objetivo. Qual era o meu objetivo? A gente deve ter um objetivo físico, né, para aquilo que a gente quer, e um objetivo interno também. Por que eu estou indo para tal lugar? Ou para que eu estou indo para este lugar? Eu quero só esquecer da vida, ou eu quero algo mais? Eu quero aprender a ser feliz, eu quero conseguir mais e mais felicidade, que isso não tem limites, né? Então, é o momento que nós podemos aproveitar. Eu pergunto, eu atingi meu objetivo, ou os meus objetivos? Eu estou trazendo recordações boas ou más? O que é que eu estou fazendo disso tudo? Então, gente, bom, eu gostaria que vocês anotassem algumas dicas que eu dou. Eu acho que eu já falei muito aqui, mas algumas coisas eu queria deixar mais, assim, como umas dicas para que vocês possam realmente tirar o melhor proveito disso tudo que a gente falou. Como fazer umas dicas boas para viagem? Primeiro, para quem nunca viajou, ou para quem tem uma aventura, um sonho a realizar muito grande e está morrendo de medo porque ele é muito diferente, então vamos lá. O primeiro é a coragem. A gente precisa ter a coragem de sair da mesmice, de sair de um padrão antigo, de crenças, de só posso trabalhar demais, tudo vem na frente, não posso viajar agora, vou enrolando. Eu tenho que ter coragem para sair disso. Tem um momento que eu tenho que dizer, chega, basta, cansei de sofrer, cansei de sei lá, ser levado, ou cansei desta vida de tudo igual. Eu tenho que ter um basta e uma proposta de querer realmente sair para algo melhor. Aí, a segunda dica, coragem. Coragem, coragem é a primeira. A segunda é eu me abrir. Eu me abrir respeitando justamente conhecendo aquilo que eu sou, querendo experimentar uma coisa nova. Então, eu tenho que me abrir para isso, olhando também como é que eu vou fazer. Eu vou contar aqui um caso. Eu viajei com a minha filha
quando ela tinha uns 10 anos, eu fui para um pré-encontro de comunidades alternativas. Eu não tinha a mínima ideia do que ia ser isso. E eu estava com ela no carro, mas se eu não tinha ideia do que ia ser, minha filha estava apavorada. Ela não sabia aonde eu estava levando, se ia ser legal, e ela me perguntou realmente: mãe, e se eu não gostar? E se for ruim? E eu falei: bom, se for ruim, a gente não volta nunca mais. Eu estou fazendo uma experiência, eu estou indo conhecer. Então, precisamos nos abrir para isso. E ela ainda continuou: mas e se eu não gostar mesmo, e nós estamos indo para um final de semana, e se hoje, quando eu chegar lá, ou amanhã, for muito ruim e eu quiser voltar? Eu falei: então vamos combinar uma coisa entre nós. Não sei como vai ser lá. Então combinamos 3 coisas que seriam os sinais, né, justamente que ela iria me dar para eu poder saber se realmente não estivesse agradando a ela, para que a gente pudesse cair fora. E foi muito engraçado, porque logo que nós chegamos, sentamos numa roda ali no chão, e ela sentou no meu colo, como se fosse, assim, quase que um bebê, né, querendo se sentir protegida e tudo. Ela não queria de maneira nenhuma sair, conhecer, falar com ninguém, nada. Não me deixava quase me mexer. No último dia, eu tive que perguntar: gente, alguém viu minha filha? Ah, ela está lá na barraca de não sei quem. Ela acabou se abrindo, gostou, curtiu a experiência, e aí a gente voltou e contando os valores. Então, este se abrir é a dica que eu dou: experimente. Se deu errado, você não repete mais aquele tipo de coisa. Pelo menos você já vai ter uma regrinha ali: olha, isto aqui não é comigo, né? Mas vale a pena. E olhar sempre quais são os limites. Essa é a terceira regra. Que limites que eu estou colocando para não ir totalmente aberto e só tomar cacetada? Não gostei com quem eu fui, não gostei para o lugar onde eu fui, não era este tipo de confortabilidade que eu estava buscando, qualquer coisa desse tipo. Então, vamos ver o que é que realmente eu consigo usar como meu limite, e também o limite dos outros com quem eu estou indo, né? Para que eu não obrigue o outro a fazer também algo que ele odeie. E aí a gente acaba tendo uma viagem de guerra, né? Não uma viagem de amor, digamos assim. A quarta dica: a natureza. Escolha lugares na natureza, que você vá viajar, ainda que seja para uma cidade. Busque o contato com a natureza. Esse contato, a gente tem 1.000.000 de provas científicas, o quanto isso realmente nos ajuda, nos reenergiza, cura as nossas feridas. A gente pode trabalhar com os rituais, né? E usando os elementos: o fogo, a água, o ar, a terra. E o que a gente pode aproveitar disso para a gente realmente começar a se sentir parte do mundo novamente, né? Sabendo que também a natureza são os lugares mais bonitos que a gente encontra, são as belezas naturais que a gente fala, e lugares que estão prontos às vezes para a gente meditar, para a gente descansar, para a gente, o que nós quisermos fazer, para todas as nossas aventuras, o melhor também é na natureza. E, claro, depois disso, quinta dica: a preparação. Então, vamos buscar ver o que eu preciso me preparar, o corpo e tudo, e não esquecer da mala. E olhar muito para si mesmo: eu preciso de tudo isso? Eu tenho que levar desta maneira? Quando nós somos peregrinos, a gente carrega uma mochila nas costas, e o peso aí qualquer pezinho a mais pode
dificultar ou prejudicar e até acabar com a nossa viagem. Então, a preparação, os livros que nós vamos ler, o que nós vamos buscar em tudo isso, com quem eu vou, todo este preparo dentro e fora, que eu vou vendo as relações que eu vou conseguindo ter, como é que eu ponho os meus limites, aonde eu abro um pouco mais, tudo isso é importante nesta preparação. E aí na viagem, o momento da entrega. Aí é o momento de curtir a viagem com o que aparecer. Eu planejei assim, mudou tudo, então eu tinha planejado errado. Agora é para curtir isso aqui, para eu aprender com isso que está me acontecendo. E deixar realmente, para a gente sempre lembrar, nunca engesse nada. Às vezes, o que você espera não é o melhor. E o melhor está por vir, o inesperado, como eu disse, é onde aparece justamente os mestres, os anjos que a gente fala, que aparecem na nossa vida para nos ensinar, que eles só depende de nós estarmos prontos e enxergarmos os sinais. Você está perdido, está buscando um caminho, aí vem uma pessoa, ela te dá uma carona, ou ela te ajuda, ou ela te indica o caminho, é um anjo no caminho, né? Às vezes você está precisando de uma comida, ou de uma pousada num lugar, ou de água, a pessoa te oferece aquilo, sem você, às vezes, até pedir. Então, são as pessoas que aparecem como bênçãos no nosso caminho. E que é tão importante nós aprendermos a agradecer a isso, agradecer a vida, para que a gente tenha sempre mais. Eu conheci uma garota que ela disse que ela fez o caminho de Santiago no ano santo, que a gente diz que é um ano muito cheio de gente, lotado, numa época terrível, e que não ia ter lugares para dormir. E ela falou, eu tinha dentro de mim que sempre que eu chegasse ia ter um lugar. E ela chegava, as pessoas, olha, pode passar reto esse vilarejo, que aqui você não vai ficar. E ela senta para tomar um café, para conversar, passa uma mulher, ela vira, fala, quem que está aí? Sou eu e ela. A mulher arrumou um lugar para dormir na casa dela. Então, quando nós estamos realmente prontos, com aquilo está tão firme dentro de nós, de positivo, as coisas acontecem. E a gente tem que estar preparado para ver os sinais que a vida nos mostra, para que a gente possa realmente ter a parte boa. E quando nós voltamos da viagem, aprender a guardar as memórias celulares, também das fotos, né? Mas que a gente saiba guardar a memória daquilo que foi bom, daquilo que foi divertido, daquilo que mesmo louco me deu prazer, foi legal e que eu quero repetir de repente. E mesmo que eu não repita aquela experiência, que eu guarde essas lembranças para que nos momentos difíceis eu saiba como usar. Porque, como dizem, se você já tem uma memória, você fez um esforço grande, atingiu o seu objetivo uma vez e tem isso, o seu corpo guarda essa memória para que você possa utilizar e refazer de novo. Quando algo for difícil, você lembra, o que foi que eu fiz, olha o momento, olha as lembranças boas, o que eu tenho para... E aquilo volta para que a gente possa continuar, principalmente nos momentos mais complicados ou difíceis, né? Então, essas são as dicas que eu quero deixar para vocês do que realmente vale a pena para a gente poder fazer essa viagem. Então, gente, eu quero, depois das dicas, mostrar para vocês, este é um livro que eu escrevi depois do Caminho de Santiago, uma viagem por dentro e por fora, Caminho de Santiago, e também dizer para vocês que em novembro, para quem é aqui de São Paulo, né, nós vamos ter uma viagem aqui de um final de semana, e
o título dela é Sentir, que é justamente aprendendo a sentir no contato com a natureza, aproveitando isso. Quem quiser é só me contatar. E ainda eu quero, antes de acabar de vez, falar sobre, eu quero ler para vocês um trechinho que a Liz Gilbert escreveu no livro dela, O Comer, Rezar, Amar, que eu acho muito lindo. Se você for corajoso o suficiente para deixar para trás tudo que lhe é familiar e reconfortante, que pode ser qualquer coisa, da sua casa a um velho e amargo ressentimento, e partirem numa viagem em busca da verdade, interna ou externamente, e se você está sinceramente disposto a ver tudo o que lhe acontecer durante esta viagem como um ensinamento, e se aceitar cada um que encontrar durante a viagem como um mestre, e se você estiver, acima de tudo, preparado para encarar e perdoar algumas realidades desagradáveis a seu respeito, então a verdade não lhe será ocultada. E eu quero deixar vocês com isso, agradecendo mais uma vez a presença de cada um por ter me ouvido, e é um prazer estar com vocês aqui. Até mais. Tchau.